retomando. O contexto aqui é seca, 3 anos e meio sem chover. Você vai ficar 2 dias, já estão sem água, 2 dias. É horrível. Agora imagina 3 anos e meio sem chuva. Aí a igreja aparece, bota a pedra do altar certinho, reconstrói o altar, coloca a lenha, coloca o sacrifício, faz uma vale em volta e pede água, pede 4 cantos d'água. Pegando o contexto que Michel falou lá no final do vídeo anterior, é desperdício. Na nossa lógica, é desperdício. Cada cântaro, 40 litros. 40, 80, 120, 160 litros d'água que deram para Elias. O que faz, Elias? Joga no altar. Pensa, 160 litros d'água e pegando e tirando no altar, assim, molhando a oferta, molhando a madeira, molhando o altar que é de pedra e enchendo a vala. Tá bom, Elias? Faz mais 4 cântaros. 320 litros d'água jogado no altar, molhando o sacrifício, molhando a madeira, molhando a pedra e enchendo na vala. Tá bom, Elias? Mais 4 cântaros. Totalizando 480 litros d'água. Jogado no altar. Aquilo que você quer, o altar provoca. Detalhe, diz a Bíblia que ele orou, caiu fogo do céu. A ciência diz que a água ao aquecer, ela evapora. O vapor é mais leve do que o ar. Evaporou e começou a subir. Ao subir, chegou na atmosfera, ela teve um choque. No choque da atmosfera, ela se condensou. Vai cair o quê? Vai cair chuva. O que para você muitas vezes é desperdício, para Deus é uma ação. Para que através da tua ação, Deus despertar uma reação no espiritual sobre a sua vida. Porque, irmão, tudo que você coloca no altar, o altar te devolve. Abraão queria um filho, Deus traz para o altar. Ele me dá Abraão. Quando Abraão entrega Isaac no altar, o que Deus faz? Vou te dar uma grande nação. Vou te dar um povo como a areia do fundo do mar e como as estrelas dos céus. Sabe quem é filho de Abraão até hoje? Somos nós. Então, o que Abraão queria era um filho. Ele entregou um filho no altar. Deus, eu vou te entregar muito mais do que você me entregou no altar. Porque diz a Bíblia, por meio de apóstolo Paulo, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Então, você pediu algo, Deus vai além. Você pensou em algo, Deus vai além. Então, sai daqui aqui com essa premissa que Deus vai te surpreender nos mínimos detalhes. Ele vai ir além daquilo que você pediu. E eu creio. Oh, glória. Eu fui um amigo, vamos lá, retomando aqui. Vamos lá, retomamos. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo intermédio de Elias. E disse, e depois dessas coisas, observação aqui, versículo 17, se atente a isso. Que depois dessas coisas, que coisa? Depois do azeite não se acabar, não é? Isso acontece tudo, do azeite está sempre multiplicando, da farinha está sempre multiplicando. O que vai acontecer? Sucedeu que adoeceu seu filho. Adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Ou seja, qual é a palavra que ela falou antes ali? Para que eu e meu filho coma aí, cuidado com as suas palavras. Não podemos servir esse versículo com essa ótica, né? Cuidado com as suas palavras. A Bíblia diz em Provérbios 18 que o poder da vida e da morte, da mesma voz, são o poder da língua. Por exemplo, a gente olha uma criança, a gente. O pessoal aqui fala muito isso, eu não sei se você já ouviu essa expressão. Que criança levada. Danada. Levada. É uma entidade. Uma entidade. Levado, criança levado por quem? Por exemplo, a gente muitas vezes somos réus das nossas próprias palavras. Por exemplo, a gente chegamos hoje no domingo, a gente lembra da nossa semana. A gente fala assim, rapaz, essa semana eu quebro essa palavra no nome de Jesus. Eu vou falar e vou quebrar ela. Essa semana eu estou todo enrolado. Está baixando quebrado no nome de Jesus. Está uma maldição. Você está dando algo no domingo, tudo espiritual, para que o diabo traz a sua vida. Quando o apóstolo Paulo ele verbaliza para a igreja de Éfeso, lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, que é o que eu estou traduzindo em casa, não dê lugar ao diabo, não dá lugar ao diabo. A palavra dar, no grego, é didome, é permitir e autorizar. O diabo vai trabalhar com aquilo que eu permito, com aquilo que eu autorizo, com o quê? Com as minhas palavras. Por exemplo,
Apesar de uma situação, a pessoa grita: que droga! Droga é bom ou ruim? Que inferno! Inferno é bom ou ruim? Então, a gente temos mania de usar essas expressões que vão ser contra a gente. Por exemplo, eu falo, esse menino não ouve. Essa menina não ouve. O que ela não ouvir? Não dá atenção naquilo que você está falando. Entendeu? Então, as nossas palavras hoje, muitas vezes, faz que a gente se torne réu no espiritual. Então, quebre essas palavras. Não permita que faça as palavras para você, para sua casa, para sua vida. Tá bom? Então, as minhas palavras hoje vão determinar o meu amanhã. Por exemplo, aquela mulher que perdeu o filho, no outro contexto aqui, que perdeu o filho, o que perguntaram para ela? Como é que está? O que ela falou? Ela não disse que está, porque está é momento, está é passageiro, temporário, está é um estado. O que ela disse? Vai, tudo bem. Por mais que o contexto momentâneo é que meu filho está voltando em casa, ela fechou a porta e disse: vai, tudo bem. Ela não falou nada para o moço, do profeta, para o servo, do patrão. Nem para o marido ela falou. Porque, irmão, quer uma nota aqui? Se você for contar para alguém, e se alguém for te tirar de propósito, não conte. Vou repetir. Se você for contar para alguém, se alguém for te tirar de propósito, então não conte. Tá? Eu não estou falando que tem que ser segredo do teu marido. Se essa mulher fala para o seu marido, ela não deixava sair de casa. Você está maluco? Achava que o filho morto em casa vai sair para encontrar o profeta? Você está doido? Ele não deixava sair. Se Abraão fala para Sara: Sara, Deus pediu Isaac, hein? Eu vou entregar Isaac no Moriá, hein? Sara não deixaria levar o menino. Então, tem coisa que Deus pediu para você. Se Deus pediu para você, ninguém é obrigado a acreditar no que Deus pediu para você. Porque se Deus quisesse que o outro soubesse, pediria para outro. Mas Deus pediu para você, então faça. Porque é uma recompensa em Deus através da tua entrega. Tá? Prossigamos aqui, ó. 18. Então ela disse a Elias: que tenho contigo, homem de Deus, vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e mataste meu filho? Ou seja, ela está em pecado e ela quer colocar a culpa no profeta, a consequência do que está acontecendo na vida dela. A gente é mestre em colocar a culpa em Deus nela que está acontecendo. Porque ela foi ele porque ele lançou uma palavra sobre dela. Sobre que nada ia faltar na mesa dele. Mesa. Não consequência do pecado. Tá? Lembrando que, por mais que nós estamos em Cristo, que Ele não lembre do nosso pecado, isso não anula a reação do mesmo. Isso não anula o efeito do mesmo. Isso não anula a colheita do mesmo. Tá? Porque o que o homem plantar, isso não vai colher. Então, ela plantou pecado. O homem de Deus veio da tipologia de Deus, abençoou com provisão a casa dela, mas o filho adoeceu, o filho morreu. Né? Porque todo pecado é uma consequência. Deus apaga o nosso pecado, Deus não leva o nosso pecado, mas a consequência sempre vai existir, até a gente colher. Eu sempre falo isso muitas vezes na escola de líderes, que às vezes é melhor a gente colher quanto antes do que criar árvore, do que criar raiz. Né? Então a colheita precoce é melhor do que plantamos, do que depois de criar raiz. Aí vem agora o versículo de número 19. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava. E o deitou em sua cama e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe o seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o menino ouviu a voz, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aqui, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: isto conheço,
Sublinhe, por favor, essa palavra visto, conheço. Ou agora vejo. E algumas traduções vai estar assim, agora vejo. Algumas traduções vai estar assim, agora vejo. Sublinhe também, por favor, essa expressão, agora vejo. Ó. Isso, sublinhe também essa expressão, agora sei. Ó, então se a mulher, aí visto conheço, agora, isto conheço agora, vírgula, que tu és homem de Deus. Subir a palavra homem de Deus aí. Conheço ou vejo agora que tu é homem de Deus. Então, precisou chegar a algo pior, mais agravante, para que essa mulher pudesse ter ciência que de fato Elias é homem de Deus. A farinha e o azeite não bastou para ela. Repete? A farinha e o azeite não bastou para ela. A farinha e o azeite foram suficientes para ver que ele era homem de Deus. Que agora que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Então Deus não perde o controle, tá? De nada. Tudo que você fizer para alguém, Deus dará para você a sua paga. Retornando para Romanos capítulo 8, versículo 28. Essa aula está sendo muito profética. Retomamos para Romanos capítulo número 8. Retornarei? Ó, retomamos a leitura. E sabemos que todas as coisas, já sublinhado, contribuem também para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Na de quem está o propósito aí? Isso, chama seu propósito. Então tá. Primeiro vamos escrever decreto. Isso, aqui a acusação vai estar decreto. Outras vão estar propósito. Então vou pegar a tradução decreto aqui do grego e vou colocar aqui que significa ordem. Propósito quer dizer a mesma coisa? Não. Muda muito no grego. Por quê? Porque no grego propósito vem da ideia de proponer, que é igual proponer.
Puxa aqui, ó. Por isso, das carteiras se ligou. Obrigado, obrigado toda hora. Hã? Não, vai ficar. Beleza? Ó, em algumas traduções, Romanos capítulo 8, deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 8, algumas traduções está decreto, em algumas está propósito. São as duas mais próximas ao original, ali está como decreto ou propósito, tá? O que é um decreto? O decreto é uma ordem dada por uma autoridade superior com um objetivo. Tá? O que é propósito? Vem de proponere, tá? Que é traçar um futuro no presente. É eu ver a conclusão fazendo aqui. Tá? É criar uma ideia no início, vírgula, já vendo a conclusão, tá? Deixa eu sublinhar isso aqui para registrar a conclusão. Exemplo. Protótipo. O que é um protótipo? É uma maquete. Já foram naqueles condomínios que só estão terreno todo aberto, eles constroem um escritório, um hall, uma sala onde você entra, você vê aquela maquete. Aquela maquete é um protótipo de algo pequeno, para que você tenha uma ideia do que vai ser lá na frente. Tá? É da onde vem a expressão projeto, programação, propósito. Tá? Ó, o prefixo pro, na nossa gramática, na nossa língua portuguesa, esse prefixo pro, P-R-O, significa uma indicação de algo antes da realização. Tá? Por exemplo, quando Deus tem uma promessa na sua vida, Ele não viu o dia que Ele entregou a palavra para um profeta, e o profeta veio para Michel e disse: Michel, vai ser assim, 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 para você na sua vida lá na frente. Ele já viu a palavra sendo entregue para o profeta, mas ele já viu a conclusão. Poucos não têm coragem de falar isso aqui, tá? Eu vou dizer, tá? Porque a Bíblia dá base para isso. Deus, Ele é o temporão. Do mesmo jeito que Deus viu você nascer, Deus viu você morrer no mesmo instante. Quando Deus faz uma promessa, Ele já vê a conclusão da mesma. Tá? Tem pessoas que pegam a expressão de Hebreus 11 de forma errônea. Tá? E eu pergunto a vocês: quem tem promessa morre? Morre dessa morte aqui na terra. Ou se ele der uma promessa para ser cumprida na vida dele, antes de ser realizada, não vai morrer. Não pode morrer. Porque Deus já viu a conclusão, Deus já viu a conclusão. Se ele fez a promessa, ele sai para ser cumprida. Vai ser cumprida. Independente de quem está essa moral para ele. Porque o diabo, o diabo não consegue impedir a promessa da sua vida. Se ele impedir, ele é mais forte do que Deus. O maior inimigo de você não é o diabo, é você mesmo. Você mesmo que é o inimigo. Quando Deus te prometeu aqui, Ele viu você recebendo a conclusão lá na frente. Quando você lê em Hebreus 11:39, diz assim: morreram sem ver a promessa. Que promessa é essa? Não, Jesus. Que diz a Bíblia:
que viram de longe e o acenaram. Ninguém vai assinar na terra, essa promessa era Jesus. Tanto Abel, quanto Noé, quanto Isaac, Abraão, Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Gad, José, Naphtali, morreram sem ver a promessa, que era Jesus. Quando Deus te prometeu, Ele já viu você recebendo aqui na frente. Para você receber da promessa até a conclusão, Mas ele dá promessa. tem um processo. A promessa ele está falando da terra prometida ou da vida do Messias? A vida do Messias. Quando fala da promessa, Vida do Messias. você não vai ter a terra prometida, não vai entrar. Essa expressão que ele disse para Moisés, que Moisés não iria conduzir o povo para entrar na terra prometida, é porque o líder precisa saber o dia de começar e o dia de parar. Só que eu pergunto para você, você me responde: Moisés entrou na terra prometida? Não. Eu falo com vocês que ele entrou na terra prometida ainda, ele vai voltar para a terra prometida ainda com as duas testemunhas da Apocalipse, você acredita? Deixa o mãos abertas aqui. Abre Mateus 17 aí. Abre Mateus 17 aí. Abre Mateus 17 aí. Porque a questão que Deus disse ali, que eu falei tipo assim, você não vai conduzir o povo para entrar na terra prometida, como líder. Porque olha para cá. Abre Mateus 17 e olha para cá. 17. Segundo Mateus 17 aí. Moisés foi líder, Sim. não guia. E então vai na frente. O guia vai na frente. É a coluna de fogo à noite. É a nuvem de dia. Então ele entrou primeiro. Então acontece. Quando Deus tomou Moisés no Nebo, a Bíblia diz que ele morreu. Só que a ciência diz: se não há corpo, não há morte. Ninguém achou o corpo de Moisés. Hebreu diz que o homem está sujeito a morrer uma vez só depois do juízo. E diz a Bíblia que ele vai vir como as duas últimas testemunhas do Apocalipse, juntamente com Elias, que vão morrer em praça pública. Só que Deus disse para Moisés: eu para mim, lendo a Bíblia, também ele não morreu. Ele está vivo? Juntamente com Elias. Que ele foi arrebatado. Elias foi arrebatado. Está aguardando tudo ser consumado para que eles possam vir e ser morto em terra pública lá em Tel Aviv, lá em Israel. Tel Aviv hoje em Israel. Vai chegar lá ainda. Vai chegar lá ainda. Tem sentido. Se ele só pode morrer uma vez, como é que ele já foi lançado na promessa lá na frente, que ele vai morrer em praça pública se ele já morreu? Porque Deus é um tempo Não, eu sei, legal, mas então, o que você está falando tem sentido. Se a gente só passa pela morte uma vez só, e ele vai morrer lá na frente, como é que ele já morreu? Isso aí, não tem como. Porque a Bíblia em Hebreu diz assim: o homem está sujeito a morrer uma vez só, depois de vir o juízo. Tá? Aí Mas ele está mais, está com Deus? ele está num estado intermediário. Vocês vão pegar tudo isso aqui, tá? Ciente, tá? Debaixo do altar de Deus, como está em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Vamos ler já, tá? Então, nesse seminário você vai pegar antropologia, escatologia, de forma. Oi? Sabe o que eu quero? É que botar na sua cabeça, na nossa, de muita gente, não é só sua, que Apocalipse é um bicho de 7 cabeças que é complicado, e é mentira. Porque a Bíblia diz que Apocalipse, em grego, significa tirar o véu, revelação. Se fosse algo complicado, não seria revelação, seria mistério. Mas é tirar o véu, descortinar, revelação. Eu ensino escatologia do capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 22, de forma simples, que você aprende sem esquecer. Tá? Tudo com quase assim, tudo. De forma muito prática. Tu acha que eu não queria botar um peão que é louco, botar aqui no data show? Eu queria. Só que assim você escrevendo, você nunca vai esquecer. A ciência diz, segundo a pedagogia, que o que você escuta, você consegue gravar 30%. O que você escreve, mais 30%. Aí você chegou em casa, durante a semana você assistiu a aula por vídeo e revisou o caderno, revisou a Bíblia, revisou a apostila. Vocês vão pegar de 90% a 100% do estudo, tá? Lembrando que vocês vão receber a apostila ainda, tá? Isso aqui é só a introdução, tá? Essa introdução aqui não diz fazendo a apostila, não está na apostila. Olha quantos conteúdos vocês estão recebendo, tá? Então, eles estão em um estado intermediário, conscientes, sabendo que eles vão vir e vão morrer em praça pública em Israel. Isso eu acho lindo, porque nós fugimos da morte. Mas se é propósito de Deus, que ele tem que passar pela morte, eles vão passar.
Olha que loucura! É a propósito de Deus que Paulo iria morrer degolado, como libação. Ele na casa de Filipe, Ágabo dá uma profecia que o homem o dono desse cinto irá morrer, irão prender, irão matar ele e tal. A igreja tentou segurar Paulo. Paulo, opa, se Deus disse que eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Mano, se é gente, vou me matar em Jerusalém, eu vou em direção oposta. Mas Paulo está dizendo, se é propósito, se Deus estabeleceu que eu vou passar por isso, eu vou passar, porque Deus não perde o controle. Por mais que me cause dor, Deus não perde o controle. Por mais que eu não entenda agora, Deus não perde o controle. E Ele vai. A igreja está tentando se afastar. Peraí, não sei se a igreja está se afastando por quê? Por palavra? Por divergência? Por briga? Apanhei 5 vezes de quarentena. Fui achegado 5 vezes. Jesus foi uma, ele foi 5. 3 vezes me deram uma surra de pau. Me apedrejaram, eu fiquei um dia e uma noite morto, sem consciência, ou seja, ele ficou incômodo. Mas na prisão ainda, ele ainda estava pregando, ele escreveu as suas cartas. A sua última epístola, ele escreveu para Timóteo. Timóteo, fortaleça na fé. O cara preso, porque pode prender um corpo, mas não a palavra dentro de você. Preso para pregar, preso para produzir. Então a gente, qualquer coisa, briguei no departamento, quero ficar no departamento. Discutir na igreja, vou na igreja. Bom, olha o que o cara passou como propósito. Se você tem que passar por isso, a gente vai ver já. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11, diz que as almas que estão debaixo do altar, que morreram esquartejadas, que morreram queimadas, que morreram crucificadas, que morreram comidas em Coliseu pelos leões, para alegrar a massa romana. Aqueles que morreram estão debaixo do altar de Deus clamando. Até quando? Que o Senhor não julga o nosso sangue daqueles que nos mataram sobre a terra. Ou seja, vocês estão pedindo para poder julgar do sangue, é que eles estão conscientes. Eles sabem que ainda a cobrança ainda não veio. Aí Deus fala assim para eles assim, fiquem aqui, porque o número daqueles que vão morrer por causa da palavra, do meu testemunho, aí não completou. Deus sabe o número exato daqueles que vão morrer pela palavra, não vai faltar e nem vai sobrar. É um número exato. É uma coisa que Deus somando todas as coisas. Quando alguém vem e de forma tão precoce, vem e morre, vem e partem, aí fica desesperado. Só que elas vieram com o propósito de vir, morrer naquele período. A sua ressurreição naquele grande dia será melhor do que a gente. Porque tu acha que Deus idealizou, assim, quando eu falo a grosso modo, assim, você acha normal, assim, olha agora a atitude da Bíblia. Você acha normal uma criança vir ao mundo, nascer ali e logo alguns segundos ela vir a óbito? A gente vai dizer, faz que nasça uma lógica. Foi um propósito. Não, mas aí na cabeça dos pais, qual foi o propósito? Porque se Deus me deu, o que ele tirou? Detalhe, no decorrer da vida, no espírito, a pessoa sabe qual o propósito daquele. Sabe por quê? Se você perguntar para uma pessoa que não é crente, não precisa nunca ter lido a Bíblia. Pode ser foto. Se você perguntar para alguém que não é evangélico, que nunca leu a Bíblia, um pai de família, você pegar ele e perguntar para ele assim, ó, você acha certo trair? A pessoa vai dizer assim, ó, não. Você perguntar para a pessoa assim, você acha certo roubar? A pessoa nunca leu a Bíblia, a pessoa fala assim, não. Você acha certo mentir? Eu diz assim, sim, não acho certo. A pessoa nunca leu a Bíblia. Mas por que ela sabe que adulterar é errado, que matar é errado, que roubar é errado, que mentir é errado? Porque no espírito dela, Deus já colocou muitas informações que ela precisa para a vida. Princípios. Dentro dela, ela sabe o princípio de roubar, sem nunca ter lido a Bíblia. Porque as leis que regem o mundo, o princípio parte da Bíblia. Matar, ou seja, se a pessoa crê que não pode matar, por isso que o ateu, ele não é um ateu. Porque ele está crendo na palavra. Senão ele poderia sair daí matando todo mundo. Porque é a palavra que rege a lei, diz para não matar, para não roubar. Na íntegra, de forma direta e indireta, ele não faz. Por quê? Porque é a palavra diz para não fazer. Então, tudo que Deus traçar tem um propósito. Essas crianças, quando na ressurreição tiverem o corpo glorificado, tá?
elas vão ter uma glória maior do que a nossa. Porque eu não tive coragem de vir criança e morrer para trazer uma mensagem. Na morte trazer uma mensagem. Mas ela teve coragem de vir fazer no meu lugar. Porque Deus não tem controle de nada. Tá? Essas pessoas estão conscientes, essas ideias que nos ensinaram lá atrás, que a gente ia chegar no céu. Onde estou? Você já ouviu isso? Vai chegar no céu e perder a memória? Não existe. Chegar lá, você vai conhecer Felipe, eu vou conhecer meu joinha, tá? Sério. Mas e o sentimento, tipo assim, igual eu sempre tive sobre isso. Por exemplo, assim, eu fui pro céu e vamos supor, minha mãe, vamos supor, minha mãe não vai. Logo E o hoje? tipo A gente amou, te amou, você te amou, tipo assim, e o sentimento de tristeza que a gente vai ter. vai passar. Será? Sentimentos, né? Passa, sente tudo, mas chorar não vai. Passa. O que acontece? Chorar vai. Eu acho. Vai. Porque a Bíblia diz assim, e ele enxugará o vosso rosto toda lágrima. Eu não me lembro, mas vai ter muito choro. A Bíblia diz que aqueles que vão ser lançados para serem queimados, vai ter lá, vai ter choro, branco e ranger de dente. Tá? O que acontece? A morte, a tristeza, ela é um estado. Por exemplo, a gente aqui em vida, a gente sabe, muitas pessoas queridas nossas que já partiram. Hoje você lembra das pessoas muito queridas que partiram, você não sente tanta dor. Porque a tristeza é um momento. É passageiro. Só que a eternidade não. A única coisa que você não vai fazer com um cônjuge é um ato sexual. É um coito. Por quê? Porque isso, o coito, o ato sexual é daqui da carne, da terra, gente. Da terra. Lá não vai ter isso. Você vai lembrar de Deus e a família. Então, tu chega no céu, tu não conhece quem é Felipe. Isso é bem lógico. Ó, na próxima aula a gente vai criar um quadro sobre isso aqui, sobre a morte e ressurreição a grosso modo. Imagina. Sabe que se nós vamos ser recompensados pelo que fizemos no corpo e fora do corpo, ou seja, os ímpios vão receber condenação. Imagina, foi condenado por isso. E quem foi casado várias vezes? Aí está o problema. Aí não vai ser a família. Aí é o B.O., aí é o B.O. Isso é o B.O. Sabe por quê? Porque olha só. Vai ter um marido aí. Olha só, irmão, eu sei que tem gente que não crê nisso que eu vou dizer. Eu, particularmente, eu creio. A promessa que Deus traçou para Abraão era Sara. Só que aí tem a Agar. O propósito é Sara. Aí, ó, a briga está lá até hoje, ó. Por causa de Agar, ó, que veio Ismael. E a profecia é clara, que o anjo liberou, trouxe por meio de Deus para Agar. Ele vai ser flecheiro. Só que sabe o que significa flecheiro? É quem atira a flecha. Olha os mísseis que estão lá. Olha a guerra está lá. Então, esse aí é o grande fator. Esse que casou um monte de vezes, alguma coisa vai acontecer lá. Por quê? Porque Deus já traçou uma rota, eu vou até contar isso aqui agora, como um propósito. Porque antes de você nascer, antes de a terra existir, Deus já conhecia quem era você. Deus sabia quem você era. Sim, mas vamos entrar então. Se Deus já sabia que a gente, o nosso nascimento e o nosso morrer, e Ele tem um propósito na nossa vida, certo? Sim. Aonde que entra a nossa escolha? Interfere no propósito? Boa pergunta. O que acontece? Eu, particularmente, a gente vai ler, daqui a pouco a gente lê o versículo 29, tá? Falei 28, tá? Falei 28, a gente vai ler o 29 até o 30. Olha só. Existem dois pontos aqui, que eu quero vou até ressaltar aqui, ó. Bem baixinho, eu quero ressaltar aqui um ponto aqui, ó. Vontade absoluta. Vontade absoluta. É o que Deus traçou para a sua vida, é o que Deus falou que vai acontecer na sua soberania e vai acontecer e ponto. Tá? Mesmo dependendo do que você Aceite ou não? Mesmo você falando, Senhor, eu não aceito, eu não quero, ou enfim, foi traçado como vontade absoluta por Deus e vai acontecer. Aí existe a vontade permissiva.
Aqui a gente já começa. Tá? Vou você abrir aqui agora. Aqui já começa. Vou começar botando aqui já na frente. Aqui. Jeremias. Capítulo 1, versículo 5. A gente começa. Deixa marcadinho Romanos 8 lá. Desceu de primário, não tá pra legalzinho. Tá? Desceu pra caramba, meu irmão. Pra caramba, mano. Que dia, mano. Vamos subir. Subir tu é do céu, tu é de baixo. Vontade. Deixa eu marcar Romanos aí. Vamos lá para Jeremias. Olha só para cá rapidinho. Vontade absoluta é que Deus está achando para você quando acabou. Por exemplo, a grosso modo, Michel, por exemplo. Existe uma coisa que você já tentou fugir e que você não consegue? Por exemplo, quem Deus traçou para ser pastor, ele pode fugir o quanto ele quiser. Depois chega o pastor Léo, o pastor Carlos, fala assim: vocês queriam ser pastores? Pergunta. Todo pastor quer ser pastor. Mas quem ganhou? Deus ou eles? Deus, porque Deus nunca perde. Tu acha que queria ser pastor? É ruim. Quando nós fizemos seminário com o pastor uma vez, ele falou assim, não, começamos a fazer. Aí ele deixou a pergunta para nós, se nós tínhamos livro da Bíblia ou não. Aí todo mundo quase deu nó na cabeça. Dizendo que sim, né? Uns diziam que sim, aí depois nós tivemos a conclusão que nós não temos. Não. É o que Deus decide. Mas o que eu, dentro da vontade permissiva, olha só, dentro da vontade permissiva, é tipo, ó, a vontade absoluta é Sara, permissiva, H. Só que o que predominou foi o que era absoluto. Deus até permitiu que ela não tivesse um cambalacho com H, tivesse um roubo com H, mas o que vale o domínio foi o que Deus tratou como absoluta. É igual Deus deixa a gente fazer nossa escolha. Mas aí a consequência, igual a dele, a consequência dele ainda vai vir. Sim, ele até permite que você faça algumas escolhas, mas tudo que é permissivo. Mas sempre vai predominar o que é absoluto. Por exemplo, o que é permissivo? Eu posso vir de camisa social ou de camisa de malha. Isso aí não vai interferir nada no plano espiritual. Mas o que é espiritual será sempre absoluto. E se Deus vê que o que é permissivo vai tirar do que é absoluto, ele corta o que é permissivo, mas conclui o que é absoluto. Então isso abrange várias coisas. Tá? Vai ter coisa que Deus diz assim, ó, você vai poder fazer. Por exemplo, se te vontade de tirar esse anel aqui, botar aqui. Ó. Isso não interferiu em nada no espiritual. Deus permitiu lá no vontade de tirar daqui e botar no modelo de volta. Não interferiu em nada no mundo espiritual, no quesito permissivo absoluto. Mas o que Deus está falando para você, por exemplo, olha Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha só. Vamos lá para Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias, Capítulo 1, versículo 5. Lembra de Jonas? sim. Olha para cá. Lembra de Jonas? Eu fugi, mas não consegui. Não. Você não consegue ver Deus virando para Jonas? Você quer levantar e ir para Nínive? Tu não quer não? Ah, então tá bom. Então tá bom, vaso, profeta. Vou chamar o outro, tá? Deus, levanta e vai. Faz. Tá, mas aí tem aquela questão, que onde sempre o ateu, né, martelo. Então Deus criou como a gente é como uma marionete. O ateu pega muito nisso. O que acontece? O ateu falar que Deus criou como uma marionete, ele está quebrando o sentido do ateu, porque ele está falando que Deus existe. Entendeu? O que acontece? Deus é o dono da vida. Sim. E tudo aquilo que você é dono, você faz aquilo que você quiser. Tudo que você é dono, você faz o que você quiser. Você é dono do seu telefone, você coloca a música na sua playlist que você gosta, ou você coloca rap de funk, você coloca rap de funk, você coloca trap de funk, você coloca pagode de funk, você coloca dando putão, porque você é dono. Então, eu nunca posso questionar ao dono da vida dizendo assim, ó, por que tu está fazendo isso? Por que tu me fazes assim?
diz lá nas Lamentações, de que se queixa o homem? Ah, porque ele age assim, porque age assim, porque eu barro você, eu olhei e você age assim. Ele é o dono da vida. Então ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Essa é a visão da lógica, entendeu? Porque aí a gente fala assim, olha, poxa, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Deus traçou há tempo de nascer Sim, mas aí então. e tempo de morrer. Aí vamos para outra parte então. Quando você. Vamos botar lá no diário, né? Tá, a gente retoma no próximo vídeo.